química, a memória pode ser para qualquer sentido químico. Você pode ter uma memória para cheiro, uma memória para gosto, uma memória para tato, né? Uma memória visual, certo? Como vocês imaginam que essa memória fica armazenada dentro do cérebro? Tem uma nuvem, né? E hoje em dia a gente pode pôr as coisas na nuvem e ela fica. Onde que é a nuvem do seu cérebro? Hein? A nuvem do seu cérebro são os próprios neurônios. Então, na realidade, quando você pensa numa memória, não é que surge, puf, aparece um neurônio novo e ele vai representar aquela informação. Na realidade, o que a memória faz é alterar a comunicação entre neurônios e isso torna aquela sinapse muito mais eficiente. Só que vejam, para você lembrar de uma coisa que parece trivial, um cheiro ou um som e tudo mais, na verdade você não está falando que uma sinapse entre um neurônio está mudando. Normalmente a gente está falando assim, milhares a milhões de sinapses estão alterando para que você consiga formar uma memória para uma determinada informação. Olha que coisa incrível. Por quê? Toda vez que você se expõe a uma informação, eu vou imaginar assim, uma coisa simples, uma imagem. Imagina o professor, já jogaram o jogo da memória, não é verdade? O professor põe uma imagem aqui para vocês, o rosto de um animal, por exemplo. E aí vocês têm que recordar posteriormente qual era aquela imagem que o professor tinha exposto para vocês. Toda vez que o professor expõe uma determinada informação, por exemplo, visual, não precisa ser só visual, pode ser a fala, enfim. Na realidade, o que o professor está fazendo é o seguinte, alterando a atividade de milhões de neurônios no seu córtex cerebral. E esse padrão único de ativação, então olha que coisa interessante, cada vez que se o professor puser uma imagem de um animal, é como se milhares de neurônios respondessem a essa imagem. Se eu colocar uma outra imagem, milhares de neurônios vão responder. São os mesmos? Alguns podem ser, mas a ideia é que não sejam exatamente 100% dos neurônios que respondem igual. Por quê? Cada estímulo sensorial que eu evoco em vocês vai causar um padrão de ativação exclusivo, único. É mais ou menos isso que a gente imagina. Tá? A gente não sabe 100% disso, mas o que a gente imagina é, de novo, cada vez que eu exponho vocês a uma informação, a uma situação sensorial, um contexto sensorial, eu vou estar ativando milhares de neurônios e cada experiência, ela evoca um padrão muito único. E se eu replico esse padrão, é como se eu evocasse a ativação daquele mesmo circuito. Então, o que em última instância é a memória? A memória, ela envolve o seguinte. Eu vou pôr aqui e eu vou estar explicando um pouquinho mais que são cada uma dessas coisas. Imagina que no seu córtex cerebral existe um neurônio que ele, em última instância, responde a um padrão visual. Olha que coisa interessante. Se vocês lembrarem da aula passada, eu falei para vocês que o processamento neural vai se tornando mais complexo, de uma informação mais simples até uma informação mais complexa. Então, vou dar um exemplo, eu vou resgatar rapidamente aqui o resumo da ópera. Era mais ou menos o seguinte, lá no seu cérebro você vai ter um neurônio que responde a um mero tracinho em alguma região do seu campo visual. Esse neurônio responde a um tracinho assim. E esse outro neurônio responde a um tracinho... a um tracinho assim. Se esses dois neurônios se projetam e conversam com esse neurônio, a junção desse tracinho com esses dois já forma um triângulo. Se esse neurônio ele também faz uma outra forma e assim por diante, eles vão se juntando nessa rede de processamento. Vai chegar uma hora que é como se assim, um neurônio ele processa uma informação simples e ele repassa a informação para um neurônio mais complexo. Esse neurônio mais complexo, ele vai pegar a informação do neurônio mais simples, mas não de um, de vários. E ele começa a criar como se fosse uma percepção sensorial mais complexa. Depois de muito processamento, a gente está falando aqui de
dezenas de níveis, digamos assim, vai chegar um momento que um determinado neurônio aqui, ele vai responder apenas quando um padrão sensorial complexo ocorre para você. Que pode ser, por exemplo, o cheiro de um perfume, ou então a voz de uma pessoa conhecida. Ou no aspecto visual, pode ser a imagem de um objeto, ou de um animal, ou um rosto familiar. Olha que coisa interessante. Então esse neurônio aqui, em última instância, ele dispara muitos potenciais de ação apenas quando ele detecta aquele padrão sensorial muito peculiar. Então não é para qualquer coisa que ele vai disparar potenciais de ação. Ele vai ser ativado apenas quando ele percebe uma informação sensorial absolutamente complexa no meio. Como eu falei, pode ser um rosto de uma pessoa. Então, o que acontece? Com o tempo, esse neurônio que dispara com o rosto da pessoa, ele vai também se associar com outro neurônio que dispara, por exemplo, com um cheiro complexo. E um outro que vai disparar com um padrão de voz peculiar. E todos esses neurônios, eles podem estar, inclusive, representando a mesma pessoa. Então, esse vai estar, por exemplo, dizendo, olha, toda vez que você vê o rosto X, você dispara. Toda vez que você escutar a voz daquela pessoa, você dispara. Toda vez que você sentir o cheiro do perfume daquela pessoa, você dispara. E assim por diante. Um outro neurônio, que na realidade ele representa, por exemplo, detalhes visuais, de onde você conheceu aquela pessoa. Então, a memória nada mais é do que esses neurônios que guardam informações que têm relevância entre si, eles se comunicam uns com os outros, e essa comunicação química ela vai se fortalecendo na medida que você utiliza esse circuito com mais frequência. Por isso você se lembra de mais detalhes de uma pessoa familiar sua, que você convive sempre, e você lembra poucos detalhes, eventualmente, de uma pessoa que você não vê há muito tempo. A menos que aquela pessoa tenha sido muito marcante na sua vida. Aí você pode lembrar de coisas muito minuciosas. Por quê? Porque a memória ela depende de repetição. Olha que interessante. É mais ou menos a lei do uso e do desuso. Se você usa muito, aquela sinapse, ela se adapta. Ela vai se fortalecer com o tempo, fazendo com que a quantidade de receptores, a quantidade de neurotransmissores, pode ser que ocorra uma ramificação do axônio, que vai fazer contato com outro lugar da célula. Então, por exemplo, um neurônio que faz sinapse com outro, de repente ele fazia sinapse em 4, 5 pontos. Se você usa muito aquela comunicação, pode ser que aquele neurônio com o tempo vai fazer sinapse com 100, 200, 300 locais do neurônio. Puxa vida, como que ele sabe que ele tem que fortalecer a comunicação com essa célula? Ele sabe porque se você se comunica frequentemente com aquela célula ela começa a liberar substâncias que vão afetar essa comunicação, deixando ela cada vez mais forte. Então, em última instância, o que importa? É um pouco vago isso, eu sei, mas que mensagens que é importante que a gente lembre? Que a memória, ela depende predominantemente de uso, ou seja, quanto mais você usa aquele circuito, mais ele é relevante para o seu cérebro. Então, se esse neurônio se comunica frequentemente com o outro, a tendência é que o laço entre a comunicação entre um e outro aumente. E para que você possa aumentar isso, precisa ocorrer mudanças estruturais. Mudanças que vão envolver número de vesículas, número de contatos sinápticos, número de receptores, enfim. O que vai acontecer é que um potencial de ação desse neurônio consegue gerar uma resposta muito mais forte nesse outro. Né? E quando isso acontece, né, essa é a base neural da memória, né, num circuito bem mais amplo. E o que é interessante é o seguinte, que estruturas que relacionam, por exemplo, atenção ou então relevância, influenciam muito como a memória se forma. Por exemplo, se é uma coisa importante para vocês, a chance de vocês decorarem isso é muito maior. Então, se eu falar para vocês, olha pessoal, decorem esse número, e no final da aula,
Quem conseguiu decorar vai tirar 10 na prova, vocês vão ter uma motivação muito grande para decorar esse número, vão prestar atenção, vão fazer muita força para conseguir lembrar. Imagina que você não pode anotar isso em nenhum lugar, você tem que guardar na sua memória. Então, quando a coisa é relevante, existem áreas do seu sistema nervoso central que fazem com que essas alterações estruturais fiquem otimizadas. Uma área que, de certa forma, faz isso é o hipocampo. É uma parte que está lá no seu lobo temporal e é uma estrutura extremamente importante para a formação de novas memórias. Para vocês terem ideia, se o indivíduo tem uma lesão